Eu considero que a democracia hoje, do meu ponto de vista, que não faço política, sou um simples trabalhador como a maioria do povo, não é? Só considerarei, e não é de hoje só, que haja uma democracia ao nível dos países democráticos, quando houver igualdade entre o público e o privado. Enquanto não houver igualdade no tratamento entre o privado e o público, não há, para mim, democracia, porque não há igualdade. Eu penso que o 25 de Abril foi importante para Portugal. Só que depois do 25 de Abril, do 25 de Abril até hoje, considero Portugal, não penso ainda hoje, ao contrário de muitas pessoas que vivem da Europa, porque criou 10 mil empregos em Bruxelas, não sei o quê, mas a economia de Portugal nunca teve tão má. Eu só queria que me explicassem alguns deputados e alguns ministros, como é que haviam de passar um ano com 400 e qualquer coisa euros de ordenado mínimo e fazerem estudar os filhos, ter casa e viver corretamente. Eu gostava que eles dessem um exemplo. E outro exemplo que eu gostava também que eles mostrassem é como é que se gera uma empresa. Eu hoje considero que a palavra patrão está mal dita. Eu hoje considero que sou um coletor de impostos. Portanto, se eu sou um coletor de impostos, quem é o primeiro a pagar? O primeiro a pagar é o empregado que trabalha. Eu tenho que calcular no ordenado dele os encargos para depois irem para o governo. O governo distribui esse dinheiro como? Claro, hoje, se em Portugal tem um ordenado mínimo de 480 euros... Que diz que vai baixar. Que diz que vai baixar. 10%. 10%. Reformas a 100 e tal euros. Como é que é possível? Como é que é possível sobreviver? Segundo, como é que é possível reembolsar os 80 mil milhões que Portugal está a pedir à Europa, se a maior parte das pessoas tem capacidade para ganhar muito mais, fogem de Portugal. É claro que a estatística em Portugal não há fundos de emprego, pois não, eles fogem de lá todos. E então fogem de lá todos quando? No fim de terem 18 anos, têm os estudos. Quando Portugal investiu na educação, investiu os gastos foram feitos para Portugal, para formar essa gente, para trazer futuro e fortuna para Portugal, e eles nesse momento, não lhe demos condições nenhumas lá em Portugal para eles poderem lá ficar. Conclusão, quem beneficia disso tudo é a França, é a Inglaterra, é a Alemanha. A primeira coisa que eu penso que havia de ter sido feito, e que ainda hoje não está feito, é o TGV. O que é que o TGV traz? Traz o turista espanhol, traz o turista da Europa toda. Portugal não tem fábrica praticamente nenhuma nossa, não somos capazes de fazer um automóvel, não somos capazes de fazer uma moto, não somos capazes de comprar uma bicicleta, de fabricar uma bicicleta. Eu comprei uma bicicleta há 15 dias, é Mauser, corredor francês. Bom, agora, só podemos viver do clima, praticamente, da agricultura e do turismo. O povo português é um povo humilde, é um povo trabalhador, é um povo onde é bom viver. Agora, o dinheiro que foi para Portugal, onde é que foi gasto? Eu já ando a falar nisso e a escrever em certos jornais há 30 e tal anos que se o governo português tivesse mais um bocado de humildade e que considerasse o imigrante que está no exterior, não esquecendo que há praticamente tantos portugueses fora de Portugal que em Portugal. Em cada economia de cada país onde estão nos 3, 4 primeiros nas firmas em todas as áreas. Se são exemplo da França, a média portuguesa na França é o povo que mais paga impostos, quer dizer que é o povo que mais ganha dinheiro em média nacional francesa.
Eu estou a dar um exemplo da França, porque estou na França, não é? Mas eu sei que é a mesma coisa em vários outros países. Estados Unidos, Nunca houve, só houve agora, há poucos dias, uma ou duas, um ou dois encontros para trocar ideias de concorrer em negócios em Portugal e haver trocas de ideias. Ora, se tecnicamente o povo português no mundo inteiro está nas melhores, têm eles as melhores empresas, têm um bom relacionamento com esses, politicamente com esse povo, têm um bom relacionamento com o povo para levar para Portugal como turista, para gastar dinheiro em Portugal, investir em Portugal, tem isso tudo. Nunca penso que nunca foram a maioria, pode haver alguns, não é? Eu não conheço, acarinhados para poder fazer uma ligação entre Portugal e as partes todas do resto do mundo. Eu considero mais, para ser mais direto, para ver se me faço compreender melhor, eu considero um bocado como se fosse um filho de uma mãe que me pôs fora de casa porque não tinha ideias nem dinheiro para me dar um bocadinho de comida. Tive que ser eu a ir buscar lá. Até um certo ponto, até estou contente que tivesse acontecido. Só que, depois disso, não vejo Portugal, nunca vi Portugal, há 40 anos para cá. O imigrante é considerado, quando vai de férias, dá-me a impressão que o interessante para Portugal é que ele mandasse o dinheiro, pagasse os bilhetes de avião, não fosse até Natal, ficava com os lugares vazios, não chateava ninguém assim, não é? Não ia para lá nada de carro, não andava lá a engarrafar a estrada. E mandava o dinheiro todo que ele tinha a intenção de gastar nas férias sem lá ir. Estou disponível a conversar e dar ideias e a ocupar-me de algumas ideias para levar até ao fim, a ver se tenho razão ou não tenho razão, não é? Porque criticar é sempre fácil, não é? O senhor quer demonstrar? Eu sou capaz de mostrar em certas áreas que de um princípio ao fim sou capaz de levar aquilo até ao fim e facilmente. Eu vou dar um exemplo simples que tenho lá na minha freguesia. Há poucos dias, numa estrada, fizeram uma variante, já está assim há 6 meses. Eu estive a fazer os cálculos da maneira que a sinalização está feita, estive a fazer os cálculos, dá uma média de 2.000 km por dia perdidos para fazerem 300 metros. E dá uma média de, penso eu, minimamente umas 500 horas de trabalho perdido para as pessoas que andam ali para fazer 300 metros para a direita e para a esquerda, que era só tirar aquilo fora. Não há ninguém que se queixe. Aquilo é feito por engenheiros, é feito por doutores e basta arrancar aquilo tudo para ter, as pessoas andam a circular da direita para vir para a esquerda e da esquerda para ir para a direita. E já fiz os cálculos, dá uma média de 2.000 km por dia. É impressionante. Numa área de 300 metros. Perdidos. Se você for a contabilizar a poluição que faz, a gasolina que se gasta, o tempo perdido das pessoas e o imposto que não se paga, porque não trabalham, não produzem, e não há ninguém que seja capaz de contrariar a pessoa que deu aquela ordem, que eu gostava de conhecer a pessoa que deu aquela ordem para fazer aquilo. Eu estou a dar um exemplo. A região de Leiria deve ser a região de Leiria há de ser a região mais complicada, com mais desordem que existe na Europa, a região de Leiria. Agora vamos por partes. Como é que você consegue criar postos de trabalho se você aumenta os impostos, o IVA a 23%? Quanto mais aumentarem os impostos, menos o patrão tem capacidade de investir e menos cria empregos. É a mesma coisa que você comer a galinha e depois deixa de ter os ovos. Deixa de reproduzir galinhas e deixa de poder fazer a omelete. Quer dizer, quanto mais depressa, eu até penso que é barato, isso é pouco dinheiro. Eu, no lugar dos ministros em Portugal, punha aquilo logo a 50%, que é o povo escusava de estar a sofrer tanto. Não é? Escusa, quem é que vai pagar os 25% de impostos do IVA? É o rico? É. Faz diferença? Menos. Quem é que, a pessoa está a ganhar 480 euros e vamos-lhe pôr o IVA a 25%. Quer dizer, conclusão, vão-lhe buscar o resto. Então, como é que o senhor solucionava isso? Como é que se solucionam? Deixem o povo trabalhar. Deixem o povo trabalhar. Facilitem a vida ao povo português ao nível administrativo. Deixem-no ter iniciativa. Não queiram só correr o imposto mais, eu aqui na França sempre ouvi dizer, o imposto mais mata o imposto.
Enquanto o governo português não compreender que impostos a mais matam o imposto, no fim de matar o imposto, vive de quê a administração pública portuguesa? Com que é que vão pagar os 80 mil milhões que Portugal vai pedir? Com quê? Se cada país tiver eleições livres, que são livres, e que forem democraticamente iguais, o ser humano ser igual na administração pública, com igualdades iguais. Depois, se o socialista tiver 55% de votos, 51%, ou 50,5% e ganha, e que o outro tiver 49%, porque é que não devemos passar 51% de leis do que ganhou e 49% das leis do outro que não ganhou? Contentemos os dois, não é? É que se você for a ver bem... Será que os nossos políticos já pensaram isso alguma vez, que eu estou a dizer? Não sei. Eu só penso que é uma guerra constante entre dois partidos, entre um país um contra o outro, só por haver 0,5% de diferença. Conclusão, temos a perder... Quer dizer, um dia os que nos estão a governar são os melhores e os outros 49,5% ou 40%... não podem... Quer dizer, conclusão... Não decidem nada. Não decidem nada e só passam um tempo a fazer guerra na Assembleia, né? Em vez de estarem com... É um bocado o meu sonho desde que nascia, quase, era que ajudássemos mais as pessoas que estão verdadeiramente na miséria e não conseguiríamos ajudá-los se não se unirmos nós, eu penso em mim, e os que nos governam, darmos mais a mão, em vez de andarem em guerra uns com os outros, para uma percentagem do povo que está na miséria, verdadeiramente na miséria, para termos um mundo melhor, comecemos por trabalhar juntos, para ver se conseguimos fazer um mundo melhor. Se nós passarmos o tempo a fazer guerra, não somos construtivos, não somos positivos, só destruímos.